Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se essa é a sua primeira vez no canal e você não me conhece, o meu nome é Eric Nobre. Eu tenho um canal lá no Instagram que se chama @onobreviajante. Lá eu falo sobre as minhas experiências de viagem em tempo real. Eu abri esse canal aqui no YouTube para contar para vocês experiências, dar dicas, alertas, mas o canal cada dia vai se apresentando diferente, principalmente com as experiências de vocês, os feedbacks de vocês. Uma coisa que eu percebi é como muitos de vocês são pessoas pretas que acompanham canais de viagens e têm dificuldades de encontrar influenciadores pretos que falem sobre essa experiência, e eu me sinto muito feliz de poder estar nesse lugar de alguma forma, então eu vou trazer muito conteúdo sobre isso. E também o nosso canal acabou se tornando de forma independente um canal que busca trazer o máximo de realidade dos lugares e das experiências, para que o conhecimento de vocês antes de ir para qualquer lugar ou fazer qualquer experiência seja muito mais rico e muito mais próximo da realidade. Eu fico muito feliz de estar nesse lugar, muito feliz de ajudar vocês e muito feliz de trazer esse olhar meu como pessoa preta, bicha, afeminada, enfim. Obrigada por você que se inscreveu no canal. Nós já passamos da meta que era 1000 inscritos, agora a nova meta são 5K. Então já deixa seu like, seu comentário pra apoiar esse canal que promete muito, tá? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe vocês aqui pro chão do meu quarto. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando o tour de onde eu tô morando, explicando mais ou menos como tá o meu roteiro de viagem, se eu tô viajando ou não. Mas hoje eu trouxe vocês aqui pro chão do meu quarto para falar sobre um assunto que pra mim é muito importante. Eu acho que é um assunto que pra quem vai viajar, tá planejando uma viagem ou pretende viajar por esse motivo, precisa estar muito atento a isso. Primeiramente quero dizer que eu quero falar sobre a minha experiência pessoal e nada aqui é técnico. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, então é simplesmente sobre a minha experiência e sobre o que eu acho, tanto no sentido da saúde quanto no sentido de viagem mesmo, especificamente falando. Provavelmente você abriu esse vídeo por esse tema. Eu resolvi contar pra vocês um pouco dos bastidores do meu mochilão. Pra quem não acompanhou, eu comecei a fazer um mochilão no final do ano passado e foram 65 dias de viagem. Eu passei pro Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, depois fui pro Rio, viajei pra Colômbia, voltei pro Rio e depois voltei pra Goiânia, onde eu tô morando agora. Spoiler sobre o próximo vídeo. E foi realmente uma viagem incrível, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi um dos momentos mais reflexivos da minha vida, foi um dos momentos de mais encontro meu comigo mesmo. Esse momento, inclusive, me assustou um pouco. Pra dar uma contextualizada pra vocês, eu faço terapia há 5 anos. Há 5 anos eu sou assistido por uma psicóloga. E até então eu fazia terapia, tinha melhorado muito a minha vida, meu bem-estar, a autoestima. Mas eram essas coisas que eu vinha buscando. Mas eu sempre fui uma pessoa muito focada, eu sempre fui uma pessoa muito funcional. Então, por mais que eu tivesse todos os problemas, eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de fazer as minhas coisas. Então, nunca os meus incômodos foi visto como uma doença, porque eles nunca influenciaram a minha vida. Eu acredito que era essa a visão que a minha psicóloga tinha. Com a pandemia, eu dei uma surtada bem real na pandemia. Surtada entre aspas, tá, gente? Eu quero dizer que a minha depressão e a minha ansiedade começou a se apresentar de uma maneira muito mais presente. O tempo que eu fiquei em casa sem trabalhar, sem fazer nada, foi um tempo que eu tive que encarar realidades que eu não sei se eu estava preparado. Aliás, eu sei, eu não estava preparado. E isso me trouxe muitas cargas. Quando eu voltei a trabalhar, num formato muito diferente do que era antes e passei a conviver com muitas pessoas. O meu trabalho começou a ser viajando também. Então até tinha um lado positivo, mas ao mesmo tempo tinha toda a pandemia que ainda não tinha acabado, a convivência com pessoas diferentes. Então a minha ansiedade e a minha depressão começou a aflorar muito no ano passado. Quando eu viajei, eu tava meio numa vibe de quero, sei lá, fazer conteúdo pro meu canal sempre foi um objetivo principal, mas eu também queria desestressar, eu queria esquecer um pouco da minha vida, eu queria viver uma vida, por favor, alguns dias diferentes, sabe? Eu tava nesse momento de quero, sabe assim? E aí eu organizei, eu programei o meu mochilão, foi tudo muito pensado, eu fiz tudo com muita cautela. E nesse momento eu ainda achava impossível eu ficar mal na viagem, sabe? Eu tinha uma visão de que, tá viajando, é impossível eu ficar mal, mas aconteceu, sabe? Com mais ou menos 15 dias de viagem, eu tava em Bonito, era Réveillon, eu acho que isso influenciou muito. E eu lembro que esse era meu questionamento, sabe? Eu tô passando o Réveillon no lugar que eu quero, eu tenho absolutamente tudo. Hoje eu não tenho um problema e eu não me sentia feliz. Viagem é sobre isso.
A viagem tira a gente do nosso lugar, né? E coloca a gente num lugar que, mesmo que seja muito confortável, às vezes é um lugar questionador. Às vezes você não é colocado naquele lugar frequentemente. E aí eu fui colocado nesse lugar do tipo, cara, tá aí, essa é a vida perfeita. E eu ainda procuro algo que tá faltando. Mas eu consegui levar, esse era questionamento, eu ficava reflexivo, principalmente porque nesse momento eu tava viajando sozinho. E aí, beleza, uma reflexão, mas aconteceu de eu quase perder a minha câmera. Eu postei um vídeo aqui no canal, assim, eu fiquei triste e a única coisa que eu pensei na hora era, vou monetizar essa merda. Porque o meu objetivo é fazer conteúdo, monetizar, fazer um vídeo, e eu acabei postando um vídeo aqui falando sobre como eu tava triste, sobre a possível perda da minha câmera, e eu realmente fiquei muito mal, e muito mais mal do que uma câmera merecia, sabe? Naquele momento eu me questionei sobre, peraí, isso tudo por uma câmera? Eu tinha um controle emocional e racional do tipo, gente, calma aí, eu tô exagerando, mas ao mesmo tempo o sofrimento era inevitável. Eu comecei a me sentir uma merda, porque eu já tinha perdido uma câmera mais ou menos uns 2 meses atrás, eu achava que tinha acontecido de novo, e aquela câmera foi muito mais cara do que a antiga. Eu comecei a entrar realmente em estado de desespero e entrei numa crise de depressão e ansiedade. Eles não tiveram nenhuma notícia da câmera. Eu tenho muita esperança de que a câmera esteja lá em cima de alguma coisa, e que amanhã eles vão olhar e vão achar essa câmera e vão me devolver. Mas a minha vontade era só de ir embora. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê que a minha vontade era só de ir embora. Não era de fato, tipo, perdi minha câmera, tô chateado, eu vou embora. Não, envolve várias coisas. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, será que eu estou preparado pra ir pra outro país sozinho, com todas as minhas coisas, com essa tensão que eu tenho de perder uma câmera aqui em Bonito no Brasil? O que eu faria se eu perder uma coisa muito importante, sabe, em outro país, com esse desespero que eu fiquei com uma câmera aqui? Me deixou desesperado e questionando se eu realmente sou capaz de, se eu tô numa fase de estar por aí andando sozinho, se eu não tô com atenção nas minhas coisas, sabe? Eu vou perder muito se eu não achar essa câmera durante esse processo. Eu tenho outros equipamentos, vários, que eu comprei para essa câmera, que não vão fazer sentido nenhum se ela não existir, a não ser ocupar lugar na mala. Por sorte, a minha psicóloga é realmente maravilhosa. Ela me atendeu, conversou comigo. Mas aquele dia, algo acendeu dentro de mim no sentido de, calma aí, alguma coisa tá errada. Tipo, não era pra eu ter ido pra esse lugar, não era para as coisas terminarem desse jeito. Eu realmente fiquei mal alguns dias, mesmo tendo achado a câmera e tudo tendo dado certo depois. Eu fiquei muito mal, a ponto de ter que voltar pra Goiânia, na casa dos meus amigos, e passar 15 dias em casa, porque eu não tava me achando, nem eu, nem a minha psicóloga, capaz de ficar 15 dias viajando sozinho. E aí eu voltei pra casa, mal, tendo crises de ansiedade e depressão. Fiquei uns dias mal, assim. E aí a minha psicóloga me mandou para o psiquiatra. E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu tô maluco. A sensação de ter a vida perfeita, estar passando por isso, principalmente quando você vem de uma realidade muito ruim e você olha e fala, cara, eu já não tive nada, sabe? E eu era feliz. E agora eu tenho tudo. E eu tô aqui sofrendo, doente, literalmente doente. Foi uma barra pra mim aceitar ir pro psiquiatra. A gente tem, e eu sempre fui uma pessoa, tipo, 5 anos de terapia, completamente desconstruído. Ainda assim, eu tive dificuldade muito grande de aceitar que eu precisava de um psiquiatra. Na pandemia, a minha psicóloga já tinha pedido pra eu ir, eu resisti. Passou 1 ano e eu precisei chegar nesse extremo lá em Bonito pra aceitar ir pro psiquiatra. E eu fui porque eu tinha muitos dias de viagem pela frente ainda. Eu ia voltar pra estrada e eu tinha uma viagem com os meus amigos, que foi inclusive o que eu e minha psicóloga achamos melhor fazer naquele momento, que era tipo, ficar um pouco em casa, tipo na casa dos meus amigos, e viajar com os meus amigos. Quando eu fui viajar pra Colômbia, que eu fui com os meus amigos. Naquele momento eu não tava mais com capacidade pra ficar sozinho num ambiente completamente estranho, com pessoas que eu não conhecia, estando exposto a vários tipos de situações que podem acontecer, e eu preciso estar preparado. Naquele momento eu não estava preparado, e isso pra mim foi um grande surto. Por quê? A gente tem um ponto pra levantar aqui agora. Quando a gente vê uma pessoa viajando, postando fotos, vídeos, ela tá feliz, ela não tem por que ter depressão. E a depressão é muito isso, né, cara? Tipo, não tem quem atingir. Não importa a vida que você tenha, a depressão é um estado onde nada faz sentido pra você. Onde você se pergunta se você tá vendo o sentido certo das coisas certas. Onde você se sente muito sozinho e infeliz. Onde você olha para as pessoas em volta e você fala, meu Deus, eu tô no meio de estranhos.
Sabe assim? Então foi um estado muito ruim, mas eu me sinto muito feliz de ter uma psicóloga incrível e ela me incentivou, me ajudou a aceitar a mesma ajuda do psiquiatra. Eu fui para uma psiquiatra incrível e eu comecei a fazer uma medicação. Aconteceu que ela passou a medicação pra mim. Foi uma consulta e ela já me passou as medicações. Eu falei pra ela assim, eu não vou tomar as medicações porque eu vou pra Colômbia com os meus amigos, 15 dias, numa ilha paradisíaca, e eu quero encher a minha cara. Meu remédio vai ser esse. Eu vou encher a minha cara. Pelo menos por 15 dias eu posso fazer isso. Pra vida toda, não é legal. Mas nesses 15 dias eu não vou tomar remédio porque eu quero beber. Ela ainda falou assim, você vai beber muito? Porque se você não for beber muito, você pode tomar um remédio e beber normal. Eu falei, não, eu vou beber muito. Virar gin direto da garrafa na minha boca. Eu vou beber desvairadamente. Então, por favor, não. Quando eu voltar, eu começo a tomar essa medicação. Colômbia, a importância de você ter pessoas ao seu lado que você ama e que você se sente confortável, né? Eu consegui passar dias incríveis na Colômbia. Nem parecia que eu tinha passado aqueles dias de muita aflição e tristeza e tal. Eu dei uma revivida, foi uma viagem incrível. Eu conheci várias pessoas, lugares, e eu e meus amigos, a gente estava numa sintonia muito boa, apesar de ter tido tretas e tal, mas a nossa sintonia era muito boa e aquele dia eu revivi. E foram 15 dias que realmente salvaram o meu rolê, me tiraram do lugar que eu tava algumas semanas atrás. Mas eu ainda tinha um vilão pela frente. Em outro vídeo eu falo aqui como foi a programação dessa viagem, mas eu ia ficar uma semana a mais do que os meus amigos. Eles iam embora num dia, eu ainda tinha uma semana porque eu já tinha programado essa viagem há muito tempo. Então, todos eles foram embora e eu fiquei sozinho na Colômbia, sem falar espanhol, sem falar inglês direito, nesse estado depressivo que já tinha passado, mas assim, ele vem. Eu pesquisei essa semana que rola uma parada de depressão pós-viagem também, que é quando, mais ou menos no final da viagem, quando você fica meio mal. Mas eu encarei. Eu podia ter adiantado a passagem, eu pensei em adiantar a passagem e ir embora junto com eles, mas eu resolvi ficar. E eu fiquei mais uma semana e, gente, assim, eu vou falar pra vocês, não foi fácil. Foi uma semana muito difícil. Eu fui pra Santa Marta, na Colômbia, eu queria conhecer lá um pouco. Eu tinha decidido que eu ia ficar em quarto privado, porque eu também queria gravar pro YouTube. Spoiler, não consegui gravar nada essa semana. O hostel que eu fiquei tinha muito gringo, só pessoas brancas, inclusive. E eu sentia que as pessoas não tinham muita paciência com a falta de idioma, eu também não tinha muita paciência. Então, a minha sociabilidade foi quase zero dentro do hostel. Foram dias bem angustiantes, porque eu só queria que acabasse. Eu só queria ir embora. Eu tava triste porque o meu dinheiro tava acabando. Eu tava com vontade de voltar pro Brasil. Eu queria comer comida brasileira. E assim, foi uma semana angustiante pra mim. O que me salvou foi fazer um amigo brasileiro que eu pude falar minha língua. E ele era muito massa, a gente teve uma vibe muito incrível. Então ele foi realmente o meu companheiro ali naquele momento da viagem. Fez aquela semana até fazer um pouco mais de sentido, que a gente foi pra praia junto, a gente saiu à noite pra beber. Então eu consegui socializar um pouco com ele e ele comigo também. Então a gente meio que se encontrou ali naquele momento, foi bem legal. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo de verdade? Cara, a gente pensa que viajar talvez vai resolver nossos problemas. E eu queria te dizer que não. Tente estar o melhor que você puder quando você for viajar. Assim, já pensem em se esforçar em deixar os problemas em casa. Não pense em esconder, do tipo, fingir que eu não tenho nenhum problema, porque eles vão vir do nada no meio da tua viagem, na tua cabeça. Então assim, trabalha já pra você deixar os problemas em casa. Sobre depressão e ansiedade, eu queria muito falar pra vocês que é importante demais procurar uma medicação. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a me medicar e a minha vida realmente é outra. Eu tinha esquecido o que era ficar bem. Eu tinha acostumado a viver uma vida ansiosa, uma coisa que era muito normal pra mim. Às vezes dava uns picos, e aí eu ficava crise, e aí ficava mal, mas
No dia a dia, a ansiedade tinha se tornado normal pra mim, e depois que comecei a tomar uma medicação, que graças a Deus rapidamente deu certo pra mim, a minha vida mudou. Assim, eu me sinto muito bem, eu me sinto focado, eu consigo fazer minhas coisas, hoje eu faço exercício físico, então tudo melhorou pra mim. Então, sobre depressão e ansiedade, principalmente se você quer viajar para outros países, se você quiser fazer intercâmbio, locais que você vai ficar muito tempo longe da sua família, locais que você vai ficar sem falar a sua língua, ou local que talvez você tenha alguma dificuldade de socialização, é muito importante você estar completamente bem. Passa por um médico. Se você se sente ansioso, se você tem ansiedade, esteja com a sua medicação em dia antes de viajar. É muito importante porque tudo pode acontecer. Eu ainda dou graças a Deus que as minhas crises, apesar de ser crises seríssimas, porque eu tenho picos muito sérios, não são crises tão sintomáticas que precisem de atendimento. Tipo, eu não sinto muita falta de ar, eu não sinto um desespero que precisa de atendimento, mas há situações, principalmente de ansiedade, em que você precisa de assistência, então esteja preparado. Eu acho que é muito importante a gente entender que viagem ajuda muito a melhorar a saúde mental. Poxa, muito, mas não resolve problemas que precisam de tratamento específico. Era o meu caso, apesar dos 15 dias lá em San Andrés eu ter ficado muito bem. Logo depois me veio essa semana de angústia e tristeza, e preguiça de socializar, e angústia por estar num lugar onde eu não tinha comida que eu queria comer. Enfim, eram simplesmente situações de viagens normais que, por eu estar dentro de uma crise, eu acabava vendo aquilo com um olhar muito negativo e deixando as coisas pior do que estava. Então, a minha dica é essa. Eu quis compartilhar com vocês essa experiência para que vocês entendam também a seriedade dessa questão. Deixar também um alerta para, se você conhece alguém que talvez esteja passando por alguma situação, seja apoio. Se atente aos amigos que são extremamente felizes, estão ótimos, porque às vezes essa pessoa é que mais precisa da sua ajuda. E leve a sua saúde mental a sério. É muito importante para a viagem, para a vida, para que você consiga realizar seus sonhos, tá bom? Um beijo e fique com Deus. Tchau.